Olá, meus aventureiros, tudo bom? No dia de hoje temos mais uma entrevista com a Marcela. Ela teve uma experiência do Work and Travel no Appalachian Club e vai compartilhar um pouquinho como foi isso para ela. Pode se apresentar um pouquinho para gente? Oi, gente. Então, como ela falou, meu nome é Marcela. Agora eu tenho quase 24 anos, meu aniversário é semana que vem. Mas quando eu fui, né, pro Work and Travel, que ela falou, eu tinha 18 na época, se eu não me engano. Então, assim, faz um tempinho já. Já foi em 2017. Eu continuei com 18 lá, né, que eu fiquei na temporada de 2017 para 2018. Então, assim, já faz um tempo. Depois que eu voltei, eu também fiz o ICP da Disney, um tempo depois, são experiências similares, né, na questão, no quesito de trabalho, mas de experiência, de vida, de local é totalmente diferente, né? E agora, depois nunca mais fiz nenhum intercâmbio, mas assim, ainda tenho um plano, ainda é uma coisa que eu gosto bastante. E que te marcou muito, né? Porque você contando, parece que foi ontem que tu voltou do intercâmbio. Sim, sim, não, é uma coisa que me marcou bastante, assim, eu ainda tenho até contato com pessoas de lá, na época, né, da época do AMC, que a gente costumava chamar de AMC, para abreviar, porque é uma frase muito grande, né, um nome muito grande para um local. Sim, eu ainda falo com as pessoas, não muito, mas é uma coisa muito que eu, assim, eu não vou dizer que eu vivo muito isso, mas que eu me recordo bastante, às vezes. Entendi. Você comentou já onde você trabalhou, né? Mas que tipo de trabalho você realizou? Você achou muito puxado? Como eram os seus salários? Tinha muita hora extra? Uhum. Eu trabalhei como dining room attendant, que assim, lá tinha um hotel, um restaurante no hotel. Então, você servia todas as refeições, né? Então, a gente trabalhava em todas as refeições. O schedule era semanal, se eu não me engano. Algumas coisas eu não tenho muito certeza mais, porque já faz um tempo, mas eu vou tentar. O schedule deles era semanal, então você trabalhava e acabava trabalhando em todas as refeições. Não tudo no mesmo dia, né? Porque éramos em 7 trabalhando, eu acho, se eu não me engano. Então, acabava revezando. Mas o que a gente fazia, né? A dining room attendant fazia tudo lá, menos a preparação de comida do restaurante. Aí ficava para os chefes fazerem. Mas a gente servia as comidas no café da manhã, servia no almoço, que era em sistema. Esses dois eram em sistema de buffet. O guest ia lá, né? O hóspede ia lá, pegava, a gente só mantinha tudo limpo, deixava sempre cheio, né? Via se estava na validade, os produtos. Na hora do almoço, a gente também ficava na caixa registradora, que era a única refeição do dia que não era inclusa no pacote do hotel. Então, era a única coisa que a gente cobrava à parte, o resto era tudo incluso. E na hora do jantar era servido na mesa, né? Aí era uma coisa. Na hora do jantar era mais de garçonete mesmo. Na hora do jantar, né? A gente fazia mais o serviço de garçom mesmo. Recolhia os pratos, levava. Não era. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem esse costume que geralmente é o prato feito, é à la carte. Lá não. Ainda no jantar era uma espécie de buffet. Mas a gente tinha que também, né, limpar as mesas, Uhum. se eles queriam alguma bebida, a gente levava. Mas no jantar mesmo, porque no almoço e no café a gente ficava só no restaurante e não precisava levar nada nas mesas. Mas, para além disso, né, além das refeições, a gente cuidava da limpeza das salas de jantar. Mas a limpeza era muito simples, era aspirador, porque é tudo carpete, então era aspirador em tudo. Limpar as mesas, com pano, essas coisas. O que eu não gostava muito de fazer era limpar os saleiros e paliteiros, sabe? Que fica na mesa, tinha que limpar um por um, quase todos os dias. E eram muitas mesas. Então, isso era meio. Era a parte mais. Não vou dizer chata, mas era. Que ninguém queria fazer. Tinha que reestocar as geladeiras, né? Que tinha a geladeira em cima no restaurante, mas o estoque ficava lá embaixo, numa geladeiras gigantescas. Aí tinha que reestocar, limpar algumas coisas, tirar o lixo. Mas assim, pesado, pesado não era. Tinha que, às vezes, passar pano na cozinha, mas não era nada assim, muito braçal. Isso tinham outras pessoas que faziam esse serviço mais pesado por lá. Entendi. E você trabalhava muita hora extra ou era normalmente só 8 horas por dia mesmo? Não sei te dizer quantas horas por dia, mas era sempre mais de 32 na semana, com 2 dias off. Sempre mais que 32, né? Mas já cheguei a trabalhar, acho que o máximo foi 48, alguma coisa assim, que Uhum. é bastante, né? Eu considerava bastante.
mas nunca eram períodos muito grandes. O que acontecia? A gente trabalhava ou 8 horas direto, ou 4 horas, folgava 3 e trabalhava mais 4. Aí essas 3 horas você podia ir para o dormitório, não tinha problema nenhum. Aí era realmente da escolha da... Não vou dizer nem para você que era da escolha da manager, era do fluxo do hotel. Se tinha muita gente, ela precisava de muita gente. Se não tinha, ela não precisava. Não tive nenhuma noite lá que não tinha nenhum hóspede. Então, assim, todas as noites tinha alguém trabalhando. Mas os finais de semana eram os mais cheios. Feriados também eram bem cheios. E época de férias. Eu não lembro qual férias eu peguei por lá, mas teve uma época que teve uma semana de férias escolares, e aí o hotel ficou muito, 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 muito cheio. Talvez tenha sido o Ano Novo, Natal, né? Acho que eles devem pausar. No Novo Natal também ficou muito cheio. Nossa, isso ficou bem cheio no Novo Natal. Eu trabalhei as 2 noites lá, porque as pessoas acabavam alugando o hotel para passar, né? Esse período. Aí eles faziam jantares, mas eles eram, assim, eu sentia lá que a gente estava trabalhando, mas também podia muito se divertir. Ainda que fosse Natal, ainda que eu estivesse trabalhando, tinha uma mesa lá no meio dos hóspedes para os funcionários comerem, a gente podia comer exatamente o que eles comiam, sem nenhum custo adicional. Então, nisso eu acho que foi muito, muito bom. Ai, que bom. E quanto que era o seu salário? Na época, era o salário mínimo de lá, na época eu acho que era 7,80 e poucos. Eu sei que agora tá maior, né? Agora acho que é $10 e alguma coisa. Só que lá era tax-free, então por isso que o salário mínimo de lá era mais baixo, porque é um estado que não tem taxa, você não paga taxa para nada, para nenhum tipo de compra. Então, o salário mínimo era mais baixo. E tinha gorjeta também, mas a gorjeta tinha uma regra. Se o guest desse na sua mão, você podia ficar para você. Mas lá era cultural eles colocarem numa caixinha que ficava espalhada pela sala de jantar, e aí no final da semana a gente dividia entre todo mundo, tudo que tinha dentro da caixinha. Porque os guests ficavam lá mais de um dia, né? Eles faziam mais de uma refeição. Então, se eles fossem dar a gorjeta toda a refeição, assim, não era isso que acontecia. O que eles costumavam fazer? Depois, na última refeição, no último período deles de férias lá, eles colocavam na caixinha tudo que eles acharam, né, que foi válido. E a gente dividia entre todo mundo que trabalhou. Não dava muito, eu não consigo me lembrar quanto, mas eu acho que eu chuto era mais uns $40 na semana, alguma coisa assim. Que já é Como bônus, sim, mas eu vi entrevistei umas pessoas que conseguiam tirar, assim, mais de 100 por noite individual, então, realmente, não. E Pouco. Você chegou a ver se tinha outras posições de J1 lá, ou era mais a sua função mesmo? Tinha. Não, tinha. Quando eu fui, era eu e mais outro homem que trabalhávamos de Dining Room Attendant. Ele também era J1. Tinha housekeeping, também podia. A housekeeping era arrumar os quartos, essa coisa mais que é comum em todo hotel, né? E tinha uma posição de custodial, que ele limpava os banheiros do hotel, os banheiros sociais, né? Que todo mundo usava. E ele cuidava da parte do aquecimento, porque lá era a lenha, o aquecimento, né? Cuidava dessa parte, tirava a neve das portas, esse trabalho mais pesado. Mas aí, com certeza, era um J1 homem fazer isso, não éramos nós. Entendi. Você chegou a procurar algum second job? Sabia se tinha como? Existia essa flexibilidade? Poder, eu acredito que podia, mas pela questão do transporte de lá ser isolado, não tinha como. Duas coisas que eu vi acontecer. Uma outra J1, ela trabalhava no mesmo hotel, de housekeeping e na dining room. Mas ela não recebia mais que 32 horas. Então, aí eu considero que ela tinha uma second position lá, né? Não um second job. Porque ela tinha 2 funções no mesmo hotel e acabava recebendo o mesmo que todo mundo. Mas lá tinha o Mount Washington, que é um outro hotel muito grande, muito mais luxuoso, que eu sei que lá tinha J1 também. Então, acho que se você tivesse um meio de transporte até lá, se você tivesse um carro, ou sei lá, o transporte melhorasse, você tinha como ter um second job por lá. E também tinha a New Hampshire Ski Area, que é a maior área de esqui de New Hampshire. Lá tinha muito restaurante, podia trabalhar na estação também, né? Tinha muitas lojas. Então, acho que
se tivesse como chegar, teria sim como ter um second job, teriam várias oportunidades, mas o transporte é muito complicado essa parte por lá. Pelo menos era, né? Agora eu não sei te dizer. Então, você já até respondeu sobre o transporte, não preciso nem fazer essa pergunta mais. Não. Transporte lá é caótico, não existe, né? Ele não existe, simplesmente. Nossa, extenso. É realmente uma área para você se isolar, realmente, por assim dizer. E daí o housing era perto, então, era dentro, para você não ter que precisar de transporte. Nossa, acho que eram uns 20 passos, você já entrava pela porta de trás do restaurante, do housing até lá. Então, assim, era na mesma propriedade, né? Era propriedade deles, o housing. Então, você não precisava de nenhum transporte para ir até lá. É por isso mesmo, né? Porque se eles... Mas, assim, até tinha gente de fora, que não era de Yuan, né? Que eram quem trabalhava lá mesmo. Uhum. Mas eram pessoas mais velhas, que já trabalhavam muito mais tempo, que realmente moravam por ali. Porque pessoas mais novas, até de outros estados dos Estados Unidos, porque lá tem muito isso. Não tinha muito J1, em comparação a outras coisas que eu já vi, tem lugar que tem 30, 40 J1s no mesmo empregador. Lá não, lá éramos só nós 4 e tinha muito, muito, muito americano jovem naqueles gap year, que eles pensam, vou sair do ensino médio, antes de entrar na faculdade, vou viajar um pouco. Trabalhando por lá. Então, todo mundo morava no housing também. Tinha bastante gente no housing, mas não eram J1s, eram todos americanos mesmo. Uhum. E você se lembra como que ele era, quantas pessoas se dividia, se era bom, quanto você pagava? Lembro, uhum. Eu gostava muito, era uma casa de 2 andares, só que... Uma casa não, era uma construção gigantesca, né? Era realmente construído para ser um housing. Embaixo ficavam salões de festas, que usavam para o hotel, e o escritório do administrativo, e em cima ficava a gente. Só que era bem separado, sabe? Tinha porta, tinha senha, para ninguém ficar entrando por lá. Uhum. Era um corredor muito, muito, muito grande. Se eu não me engano, eram 16 quartos, um de cada lado. Aí numa ponta tinha um banheiro com várias cabines, vários chuveiros, várias pias. Uma sala com computador para a gente usar. Aí tinha um computador lá para usar se você precisasse. Uma outra sala com a máquina de lavar e secadora. Aí na outra ponta tinha outro banheiro também muito grande e uma living room, que eram 2 ambientes. Uma mesa e outro sofá com TV, essas coisas. E nas 2 pontas tinham escadas, então a gente podia subir pelos 2 lados. Como que a gente dividia, né? Porque daí era da gente isso. Um dos banheiros a gente considerava o banheiro feminino, que só as meninas usavam, e tinha até armário lá pra gente deixar as coisas, não precisar ficar levando pro quarto. Nunca tive problema, eu deixava secador, chapinha, maquiagem, produto, tudo lá. E o outro era banheiro masculino. As pessoas obedeciam muito, assim, não era nada bagunçado, era muito limpo. Porque não era a gente que limpava, né? Isso também eu acho que de outros housings que eu já vi já era uma facilidade. O custodial do hotel limpava os banheiros todos pra gente, então tava sempre muito limpo. Eles limpavam os corredores e as áreas comuns também. O que a gente precisava limpar era o nosso quarto, mas tinha, perto da laundry, tinha aspirador, tinha produto de limpeza, então quem quisesse, limpava, não precisava comprar nada, né? Tava lá para você manter sempre muito organizado. Era tudo carpete. Na época que eu tava lá, eles trocaram todos os carpetes. Então, assim, era muito, 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 muito novo. Durante um dia foi um problema, né? Porque a gente teve que desocupar todo o quarto, tipo, tirar tudo do que a gente já estava instalado lá, para colocar num lugar lá que eles deixaram, porque eles iam trocar o carpete de todo o dormitório. Mas durou só um dia. A gente não pôde usar nossos quartos por um dia. Mas, assim, foi uma coisa que foi muito melhor, né? Colocaram um carpete novíssimo, de um carpete que era muito antigo, mas também não era ruim, né? E os quartos eram de 2, era uma beliche. Podia desmontar a beliche, você colocar 2 camas uma do lado da outra, se quisesse. Mas a beliche era muito melhor para otimizar o espaço, porque não eram quartos muito grandes. Tinham 2 armários, uma cômoda e espelho. E uma janela bem bonita, assim. Eu dividia quarto com outro J1 brasileira, desde o começo. Mas o pessoal que morava lá, às vezes uma pessoa ia embora, aí sobrava um quarto, eles pediam para dormir sozinhos, aí podia, era bem flexível, assim, você só tinha que avisar por questão de contrato mesmo, mas tinha muita gente que dormia sozinho, tava lá morando sozinha há mais de um ano, e tinha comprado móvel, tinha comprado TV, tinha comprado muita coisa para os quartos. Tinha um cara lá, inclusive, ele era meio... ele era mais velho que eu, assim, e ele trabalhava lá uns 4, 5 anos.
E ele morava no housing há uns 4, 5 anos, então ele tinha TV, ele tinha frigobar, ele tinha tudo no quarto dele. Nossa, ele tinha muita coisa. Ele morava lá porque era uma opção dele, ele queria, né? Que doido! Nunca imaginei isso. Que diferente. O que eu aprendi uma coisa lá que, pra gente, a gente acha que assim, eu acredito pra mim foi muito fácil trabalhar lá, porque eu via job offer, eu escolhi, eu fiz a entrevista, pronto. Foi só uma entrevista que eu fiz em vídeo na época. Para americano lá, nossa, é muito difícil eles trabalharem lá. Eles fazem 1 milhão de entrevistas, 1 milhão de provas. Tem gente que sonha a vida inteira em trabalhar nessa associação. Que era o caso desse cara. Para ele estava super realizado, era o trabalho da vida dele. Para ele estava ótimo. Nossa, que diferente. Eu achei que pra gente fosse mais complicado do que pra americano. Não, um dia eu contei, ele falou, como foi essa entrevista? Eu falei, em vídeo. Eles ficaram tipo, só isso? Você não precisa fazer mais nada? Eu falei, não, a gente conversou e foi uma entrevista super rápida na época, eu acho que durou uns 10 minutos só. Uau, Foi super tranquilo. Uhum. que diferente. Acho que é pouco. Eu acho que eles têm vaga, né, para J1 que tem que preencher. Então, assim, tem que. E não vou dizer que não tem muito interessado, mas com certeza é muito menos do que americano que mora lá. Entendi. Tinha uma mulher que ela trabalhava há 18 anos lá. Assim. Nossa! Quanto que você pagava, mais ou menos, no housing? Era $40 semanais. Muito barato. Muito barato. É, com certeza, muito barato mesmo. Ainda mais com tudo isso. O empregador tinha algum outro benefício para vocês? Tinha, a gente podia comer tudo do hotel, que a gente queria. Todas as refeições eram inclusas. O café da manhã era igual dos guests, tudo que a gente colocava lá. Se você trabalhava no café da manhã, você tinha que chegar cedo para servir. E aí você não podia comer antes, né? Porque o café da manhã estava lá. Aí você servia, depois você tirava seu café lá, tranquilo, o tempo que você quisesse comer. Era tudo igual. Aí o café da manhã era assim, nossa, muita coisa. Era panqueca, era ovo mexido, era salsicha, era bacon, era cereal, era fruta. Todo quanto é tipo de pão, era donuts, era tudo que queria de manhã. Todos os dias. O almoço era um buffet de salada, um buffet de sopa, ou sanduíche tipo do Subway, assim, a gente fazia uns sanduíches parecidos com os do Subway. Aí, às 4 horas da tarde, a gente tinha a crew meal, que era o nosso jantar, que aí era só pra gente. Eram 4 ou 5 refeições que a gente escolhia, né? Daí, cada dia era assim, hoje é ravioli, não, hoje eles fizeram hambúrguer, faziam umas coisas bem gostosas, assim. E no jantar, aí quando os guests jantavam, o que sobrava do buffet dele a gente podia comer depois. E geralmente sobrava muita coisa. E tudo que você queria, assim, comer, você tava com fome e tinha banana lá, você vou comer. Eles faziam comida no meio do dia, se a gente ficava com fome. As sobremesas eram feitas todos os dias para os guests. E era torta, era bolo, e não tinha como eles fazerem um pedaço. Se tinha 3 pessoas hospedadas, não tinha como eles fazerem 3 pedaços. Eles faziam um bolo grande. E não podia repetir a sobremesa no dia seguinte. Então, sobrava tudo pra gente. Dava até dó, na verdade, a gente acabava jogando muita coisa fora. Muita coisa fora. Eu tinha muita dó de jogar tudo fora. Então, eu acho que eu ia voltar uma bolinha, porque é tanta comida e eu ia ficar com dó de jogar fora. Eu acho que a pessoa não ia comendo. E além da comida, o empregador que te permitia andar pela região, né? Fazer trilhas, essas coisas. O que você fazia, assim, nas suas horas vagas? Porque transporte não tinha, então para a cidade você não ia. Basicamente, você se isolou aí por esse tempo. A gente podia usar as dependências do hotel. Tinha sala de jogos, tinha sala de TV com TVs gigantescas, tinha biblioteca, tinha muita coisa. A gente podia usar. E tinha trilha. Eu não vou dizer que é propriedade deles, a trilha, porque é propriedade do parque. Então, ninguém precisava pagar nada. Nem os guests. O que os guests pagavam era o serviço de guia, mas a gente não usava esse serviço porque a gente ia sozinho. No entorno do hotel, eu acho que eu consigo contar, tinha umas 7 trilhas diferentes para você subir montanhas diferentes. Aí era isso que eu fazia, quase todas as folgas. E aí a roupa a gente podia pegar lá. Eu tinha casaco de neve na época, mas eu não tinha calça, então eu podia emprestar a calça do hotel, eles tinham para os guests. Tênis de caminhada, aquelas botas mais altas, assim. Podia pegar emprestado. Podia pegar a luva... porque assim, eu tinha luva, mas era luva de pouco frio. Ali você ia ficar muito exposta. Então, eram umas luvas, assim, super grossas.
Aqueles polos de andar para você se equilibrar na neve, tinha emprestado. Spike no pé para você não escorregar na neve e no gelo, tinha emprestado. Sim, tinha tudo. Eu não precisei gastar com nada que depois eu também não ia usar, né? Eu até hoje nunca ia precisar usar isso. Então você podia pegar emprestado sem problema. Mas não tinha equipamento de esqui, porque lá eles não são um resort de esqui. Me perguntam muito, né, se tinha equipamento de esqui. Infelizmente não, tinha roupa de esqui, mas equipamento não. Aham. É, Você eu tô quase indo pra lá também, só por causa disso que você falou, das trilhas, né? E, tipo assim, uma coisa que eu tava muito preocupada era justamente essa questão das roupas, né? Das vestimentas. E você falou que tem como pegar emprestado, então, tipo, é uma ótima opção, né? E você falou que é É, frio. É frio, tipo, menos 40 graus? muito. Não vou dizer o tempo todo. Eu cheguei lá, tinha nevado e tinha derretido. Aí depois continuou nevando. Aí ficou para sempre, nevando para sempre. Eu peguei, eu acho que umas 3 nevascas, assim, de muito vento, muita neve, muita coisa de a gente acordar, a neve tá em cima da porta, assim. E aí alguém de fora ter que cavar, assim, a porta pra gente. É muita neve, muita. Eu nunca achei que era possível um negócio desse. Mas é porque a gente está acostumado com neve em cidade grande. Acostumado não, né? Mas a gente vê neve em cidade grande, que ela cai, 3 horas depois ela já tá uma lama nojenta. Não, ali não. A neve, ela cai e ela fica neve, ela vira neve. A gente até construía, tipo, forte, essas coisas. Porque tinha muita neve. Entendi. Você viu o desenvolvimento no seu inglês, já que você tinha contato muito com as pessoas? Sim, quando eu cheguei, era muito difícil entender, né, o que as pessoas falavam. Eu já trabalhava com inglês, né? Eu trabalhava num lugar que eu falava só inglês, mas aí eu vi que era inglês de brasileiro, né? É que assim, eu trabalhava com inglês, mas eu descobri que era inglês de brasileiro, né? Que eu entendia, sabia falar, mas chegou no sotaque, foi muito difícil. E eu cheguei lá sozinha. Eu fui a primeira Day One, eu cheguei acho que 5 dias antes de todo mundo. Então, eu cheguei, foi num final de semana que o hotel estava fechado para reforma da cozinha. Então tava todo mundo assim, super se divertindo, todo mundo junto, saindo. Foi 2 dias que eu passei muito, porque tava todo mundo saindo e eu era nova. Não sei se eles ficavam com dó, se eles queriam fazer amizade, não sei. Eles estavam assim, vamos com a gente. Aí eu ia. Aí foi aí que foram 2 dias que a gente passeou muito, porque foi onde bateu a folga de todo mundo. Então o Uhum. pessoal super quis curti muito. E aí eu falava muito inglês por estar com todos eles, né? E às vezes trabalhava só com americano. Os chefes de cozinha, por exemplo, eram só americanos. Então, se você queria falar alguma coisa sobre o trabalho, né, era em inglês. Eles faziam reuniões toda terça-feira com todo mundo do hotel, com todos os funcionários para conversar, né, ver se tinha alguma novidade, algum grupo diferente chegando. Era tudo muito bem avisado antes, né? E era tudo em inglês. Então, assim, eu pratiquei muito mesmo. Essas reuniões, eu acho que foram muito boas para mim, porque a gente... Você escutava muito, né, eles falando, todo o treinamento, tudo... Assim, lá é um lugar para tudo tinha reunião. Antes do jantar começar, tinha uma pequena reunião para falar o que era gluten free, o que era dairy free, o que era vegan e o que era vegetarian. E aí a gente sabia de tudo, porque tinha alguém que ia perguntar. Porque eles sabiam a dieta das pessoas antes, né? Os grupos vinham para lá e eles respondiam um questionário antes sobre a refeição que eles queriam, qual é o motivo deles estarem ali, né? E a gente tinha que saber de tudo. A gente conhecia as pessoas antes delas chegarem. A gente separava nas mesas. Acho que isso até não falei lá no trabalho. Mas a gente separava as pessoas nas mesas. Elas sentavam onde a gente determinava. Para não é nem bem-estar, mas para funcionar melhor. Vou dar um exemplo. Tinha uma vez que foi um grupo de... Eles eram ex-soldados da Segunda Guerra. Eram soldados que sobreviveram, né? E lá para eles isso é muito importante. Só que eles eram um grupo que eles não gostavam de se misturar com as outras pessoas. Eles deixaram isso muito bem avisado. Por quê? Eu acho assim, os americanos têm sim orgulho do que eles fizeram, mas eram pessoas que às vezes não tinham algumas partes do corpo, às vezes tinham cicatrizes muito grandes, e eu entendo que às vezes as pessoas acabavam olhando, né? Então, eles sentavam totalmente à parte, numa outra sala de jantar, e eles só queriam que homens servissem eles. E aí, a gente sabia disso antes, porque vai eu não saber, eu entro lá para levar sopa para alguém. Não vai ser uma experiência muito legal para eles, né? Então, era tudo muito bem avisado. Então, era tudo muito inglês, então
Para mim foi muito bom. Eu pratiquei muito mais do que na Disney depois que eu fui. Então, para mim, o inglês fez, assim, uma grande diferença. Entendi. E você chegou a participar, fez o Grace Period depois que terminou ou não? Para onde você foi? Fiz. Durante o trabalho também, né, nos dias, eu pedi folga, 5 dias, e consegui organizar, e eu fui para Nova York com um amigo meu. Então, assim, não foi no Grace Period, mas foi uma viagem. E daí, depois do Grace, daí, quando acabaram os meus dias, esse mesmo meu amigo, né, que trabalhava lá, e a outra J1, o meu período tinha acabado, eles pediram folga, aí a gente ficou uma semana em Boston, nós três, e aí depois disso eles voltaram, porque eles tinham mais alguns dias, e eu continuei para o Canadá, e depois que eu voltei para o Brasil. Então, o meu Grace Period mesmo foi Boston e Canadá, e também viajei para Nova York durante o período lá. Então, Ai, assim, arrasou. Eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para o Canadá. Mas não vou focar nisso. E você chegou a fazer um controle financeiro para saber se você teve um retorno maior, se você ficou no 0 a 0, não sei. Fiz nada, pra ser sincera, eu não fiz controle nenhum. O que que eu fazia? Quando eu fui, eu já fui com tudo pago. Então, assim, eu, pelo menos, tinha um J1 lá que ele tinha que devolver o dinheiro aqui, porque acho que ele tinha pegado emprestado, eu não lembro. Então, ele tinha que se controlar mais. Eu já fui com tudo pago. Então, e eu não tinha nenhuma meta assim, eu vou voltar com tanto dinheiro. Não. Eu gastava. Tudo eu gastava, tudo eu gastava. Eu comprava muita coisa pela internet, eu comprava muita coisa. Na época eu comprei GoPro, eu comprei Polaroid, eu comprei celular, comprei tudo na internet que eu queria. E viajei bastante também. Eu voltei para cá, acho que com nossa, uns $60 no máximo. Eu voltei ao Brasil sem nada, basicamente. Mas voltou com um monte de equipamentos também, né? Sim, voltei com muitos É equipamentos. que no Brasil é muito mais caro. Muito mais caro, nossa. Não tem como. Você tem alguma dica de ouro final, dica, sei lá, tanto para intercâmbio, para entrevista, não sei, alguma coisa que você queira passar? Eu acho que, assim, é importante, quem quer ir para lá, entender que é uma experiência muito diferente. Eu posso falar com mais prioridade agora, porque eu já tive uma experiência extremamente americanizada, capitalista e aquele American Way of Life depois, que para mim foi legal também. Não vou falar que foi ruim, foi ótimo. Mas lá não é nada disso. Quando eu estava lá, eu já tinha notado, e depois disso eu percebi, nossa, eles vivem numa realidade totalmente paralela do que é os Estados Unidos. Você não vai ver ninguém assim pensando, quero comprar tal coisa. Não, eles estão lá para fazer trilha, ficar no mato e isso é o que é importante para eles. Não era uma cultura assim, só o J1, só quem mora no dormitório gosta de fazer as trilhas. Não, a galera ia trabalhar ia mais cedo pro hotel trabalhar para fazer trilha antes. Sim, eles até costumam usar uma frase muito que é live free or die. Realmente, para eles assim, é vida ao ar livre e pronto, acabou. Não precisa de mais nada além disso. As casas lá eram muito diferentes. Você pensa numa casa dos Estados Unidos, você pensa numa casa clara, com carpete, com quartos grandes. Não, a gente ia muito na casa do chefe principal lá, era uma casa toda de madeira, que ele não tinha nem calefação, ele tinha uma lareira. Era o que ele tinha. E assim, ele era o chefe, mano, ele devia ganhar muito dinheiro. Ele tinha. Ele não tinha uma calefação, mas ele tinha 2 snowmobile na garagem dele, que é tipo aquelas motinhas de neve, que deve ser super caro. É porque ele gostava de andar no mato com aquelas motinhas dele. Então, são outras prioridades. E você vê que são pessoas que vieram de outros estados gostando daquela vida, né? Esse cara mesmo, ele é de... eu não lembro, acho que ele era de Massachusetts, uma coisa assim. O que ele estava fazendo lá? Não sei, ele gostava daquela vida, era como ele se enquadrava, né? Não era algo que ele tinha nascido lá, não, ele escolheu aquilo. Então, acho que é entender essa realidade. Se você está querendo um intercâmbio para você passear muito, para você ir no Taco Bell, para você ir no McDonald's, não, isso não tem lá. Não é o que você vai encontrar lá. Se você quer um lugar para você aprender inglês, para você ter uma experiência diferente, para você ter contato com a natureza, conhecer outras pessoas, e lembrar, né, e saber que você vai criar um sentimento de família, não de trabalho, querer voltar, com toda certeza lá. Ai, mas com certeza não existe nada mais que essa tiro do ar livre, né? Eu sou muito nisso. A única coisa que pega pra mim lá é que é no inverno e é muito frio. Gente, se fosse tipo o verão, eu não ia cansar 2 vezes. É perfeito, uma comunidade maravilhosa. E
Acho que é isso. Agradeço por você ter vindo compartilhar aqui hoje. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Vou colocar o arroba dela, o contato dela também, para caso vocês queiram perguntar alguma coisa específica. E é isso, Ver obrigada. fotos, né? Eu tenho muitas fotos por lá no meu Instagram, se alguém quiser olhar. Tenho muita coisa. Mas queria te agradecer também, né? Foi muito legal essa conversa. E passar essa experiência para frente, né? Com certeza, com certeza. Mais aventureiros pelo mundo. Sim, sim, sim. É isso, beijos.